Boa noite, a paz do Senhor, graça e paz para todos os nossos irmãos e irmãs. Paz do Senhor, família, graça e paz, shalom, shalom para todos. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Estamos aqui começando mais um dia de live na semana especial Tianinha Oliveira e amigos na quarentena. Grandes coisas o Senhor tem feito conosco, tem feito por nós. Todos os dias o Senhor tem enviado aqui maná quentinho, fresquinho do céu para alimentar a sua casa, a sua igreja. E tenho certeza que hoje não será diferente. Hoje Deus tem uma palavra para o meu, para o teu coração. Então, pegue sua Bíblia, se aconchegue aí, porque hoje o papai vai falar muito para nossas vidas. Vamos chegando Brasil, vamos chegando planeta. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele sempre. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. E eu tô muito feliz de estar aqui mais essa noite com todos vocês. Pessoal aqui da Convenção do Maranhão, chegando aqui juntamente com a querida Raquel White, a nossa coordenadora da convenção. Sejam bem-vindos, amigos aí do Maranhão, Tocantins. Muito feliz de ver, meu Deus, que honra ter aqui a nossa querida doutora Viviane Kushnir, diretamente de Israel. Beijo, minha linda, que honra ter você aqui. Sabes que eu te amo muito, né? Shalom, Hamudah Sheli, shalom. Te amo. Ani oev otcha. Te amo, viu? Um beijo, mana, chegando aqui também. A Geislane. Chegando aqui, o pessoal tá chegando e vamos chegando, meu povo, vamos chegando, meu Deus do céu, que hoje tem coisa boa demais pra gente, né? E falando de doutora Viviane Kushnir, hoje em Israel estão comemorando a festa, né, do Sukkot, né? Assim, a festa de Pentecostes, uau! Um beijo aí para todos os meus irmãos israelenses, né? Para todo Israel, Jerusalém, Jerusalém, que eu amo tanto. Um beijo para todos os aí de Israel, né? A terra santa. Oh, que meu coração tá lá nesse lugar. Glória a Deus. A irmã Vera Ortman chegando aqui, a Gislaine também. Olha, vamos chegando, gente. Olha, Belágua presente aqui também. Belágua do Maranhão, né? Vamos chegando, gente. Pessoal aqui chegando também, lá do sul do país, chegando. Vamos chegando, povo de Deus, que hoje tem muita coisa boa pra gente. Muita coisa boa, paz do Senhor, gente. Oh, glória! A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós somos um povo feliz, um povo alegre, porque temos a força do Senhor, do grande Senhor da criação. Ele é conosco, aleluia. Mesmo em tempos difíceis, né? Nós estamos assim felizes porque a nossa confiança está pautada no Senhor. Os nossos olhos estão focados no Senhor. Ele é o nosso castelo forte, Ele é o nosso rochedo, é nele que estamos firmados, nele que estão postos os nossos olhos. Amém, amém, oh glória. Gente, vamos ler aqui um trechinho da palavra de Deus enquanto os irmãos estão chegando, estão se acomodando. Vamos lá. Livro de Filipenses 4, versos 6 e 7, diz assim a palavra do nosso Deus: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Uau, gente, a palavra do nosso Deus é alimento para a nossa alma, não é mesmo? Que alegria a gente ter a palavra no nosso Senhor. O Senhor deixou a sua palavra para nós, e a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a palavra que nos fortifica, é a palavra que nos traz vida, e vida em eficácia, com eficácia, né, gente? Vida abundante, aleluia. Hoje temos aqui um grande convidado muito querido, ele já está aqui, foi o primeiro a chegar, gente. Olha que coisa linda. O nosso convidado hoje está lá, vem lá
lá da AD Campinas, em Goiânia, Goiás. É o nosso querido pastor Itamar Batista, superintendente do campo da AD Campinas, Goiânia, Goiás. Querido, um homem de Deus que exala Jesus em todo tempo. Olha aí, gente! Uau! Meu pastor, seja bem-vindo. Que honra ter o senhor aqui. Oi, Aninha. A honra é minha, o privilégio de estar aqui com vocês nessa tarde abençoada, esse final de dia, né? E eu tenho certeza que grandes coisas, como você falou, o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres aqui nesse momento, exatamente, e um dos motivos é exatamente por estar participando dessa live com vocês. Uau, gente, que alegria. Eu tô emocionada, gente. Se eu chorar, vocês não ligam, não, né? Porque você conhece a Tianinha, sabe que Tianinha é assim, né? Nós somos assim transparentes, né, gente? E olha que honra ter o nosso pastor Itamar aqui com a gente. Ele que é um homem tão solicitado, com tantas demandas, um campo inteiro para tomar conta da educação cristã, mas ele abriu uma brechinha na agenda dele, gente, está aqui conosco. Pastor, muito obrigada pela honra, pelo carinho, que o Senhor sempre nos recebe, que o Senhor é um amigo querido e com todo respeito, eu sou fã do Senhor, viu, pastor? Do Senhor e da sua família. Pastor querido, hoje nós vamos ter um tema muito oportuno para os tempos que estamos vivenciando, né, pastor? Vamos falar de resiliência. Uau! Gente, coloque aí 300 uau nos comentários. Uau! Vamos falar de resiliência em tempos adversos. Pastor, fique à vontade, aqui a casa é sua, o cantinho é seu, deixa Deus te usar, meu pastor. Amém, Aninha. Que Deus abençoe vocês e todas essas pessoas que estão ligadas aí. Quando você me convidou para estar aqui falando sobre esse tema, eu achei assim, muito pertinente para o tempo que nós estamos vivendo, né? Aliás, na verdade, o crente, ele é resiliente, né? O cristão, ele é resiliente. Então, não tem um tema que combina mais do que a resiliência com o crente do que esse, né? Então, nós estamos vivendo assim num momento em que, mais do que nunca, a gente tem que ser resiliente para dar conta de ultrapassar essas barreiras que nós estamos enfrentando. Quando você me convidou, eu lembro que já tem alguns dias, né? Parece que tem uns 15 dias, não é isso? 15 dias, isso. Deus colocou na minha mente exatamente o camarada da Bíblia que eu acho que ele é o mais resiliente de todos. Sem dúvida nenhuma, quando você fala de resiliência, você não tem como desvincular dessa pessoa que eu quero trazer aqui uma breve meditação com relação a esse tema, que é o rei Davi, né? Davi era, sem dúvida nenhuma, um dos mais resilientes na Bíblia Sagrada. E prova disso, para a gente ter um pouco de noção do que é que a gente está falando e o exemplo que eu estou dando, ele é demonstrado exatamente aqui no Salmo 34. E eu gostaria de compartilhar com você algum trecho da palavra de Deus aqui para a gente ver o que o Senhor fala a vocês e a mim nesse momento agora que nós estamos falando. A palavra de Deus no Salmo 34, ela diz assim, o salmista Davi: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca, e a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Somente até aí dá para a gente ter uma noção. Mas para a gente entender essa história, Aninha, para a gente entender essa... Você está me ouvindo bem, né? Estou sim, pastor, perfeitamente. Estou aqui, ó, já degustando. Que maravilha. Para a gente entender esse texto da palavra de Deus, a gente tem que ir lá para Samuel, né, onde conta a história que originou esse texto, né?
Porque, para quem não sabe, Davi, quando a gente fala de resiliência, é porque Davi, ele foi um camarada que ele enfrentou as maiores adversidades na sua vida, né? E ele, de uma forma brilhante, confiante no Deus que ele servia, ele venceu praticamente todas elas, sem dúvida nenhuma. Mas nesse texto aqui, o salmista, o que ele viveu aqui para escrever esse texto? A Bíblia, lá exatamente em Samuel, ele fala que Davi ele estava sendo perseguido pelo seu inimigo Saul. Saul, por mais que fosse sogro dele, imprimiu sobre a vida de Davi uma perseguição implacável. E essa perseguição praticamente tomou conta da vida toda de Davi, antes dele assumir o trono de verdade. Porque a gente tem uma falsa impressão de que, por mais que a gente seja escolhido por Deus, né, porque Davi era um homem escolhido por Deus, ele tinha talvez um dos títulos mais, vamos dizer assim, invejados da Bíblia Sagrada, que é o homem segundo o coração de Deus. Mas isso não o isentou de problemas, ou não é verdade? Não o isentou de perseguições. E quando a gente olha para essa história de Davi, a gente percebe que talvez seja a história que mais se confunde com a minha e com a de vocês que estão nos ouvindo nessa live agora. Porque se tem uma coisa que o crente precisa ter, a convicção, é de que nós somos escolhidos por Deus. Agora, a outra convicção que nós temos que ter é que, por mais que nós sejamos escolhidos como era Davi, os problemas vão chegar até na nossa porta. As dificuldades vão bater na nossa casa. Os problemas vão vir sobre a gente como veio sobre Davi. Então, por mais que a gente olhe o texto bíblico e você acredita que realmente Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas aí você olha, em contrapartida, você vê toda a luta que Davi passou, todos os enfrentamentos que ele passou, você pensa, poxa, mas não é o homem segundo o coração de Deus? Não era o homem escolhido por Deus? Por que está passando por tantas lutas, por tantas dificuldades? É porque ele nos prova aqui nesse texto, e quando a gente para pensar, a gente vai entender isso muito claramente, é que a questão de você ser escolhido por Deus não te isenta de dificuldades, não te isenta de problemas. Talvez eu costumo dizer que aí sim que os problemas se avolumam, aí sim que os problemas aumentam, mas tenha só uma diferença, é que por mais que você passe por problemas, que você passe por dificuldades, você tenha a certeza que esse Deus que você serve, ele passa no meio dos problemas com você, no meio das dificuldades com você. Então, Davi, ele era um homem, segundo o coração de Deus, um escolhido, mas ele foi perseguido praticamente a sua vida toda pelos seus arqui-inimigos, e um deles era Saul. Então, Saul imprimiu uma perseguição implacável sobre Davi de uma forma que ele não tinha para onde correr, ele não tinha para onde sair. E aí, interessante que, num dado momento, Davi ele percebe que ele não tinha como sair, e ele tem uma ideia que talvez não foi a melhor ideia, a ideia mais brilhante, mas ele teve uma saída, uma ideia para sair dos problemas e daquilo que ele estava vivendo ali, que era a perseguição de Saul. Ele, então, intenta ir para Gate, a cidade dos filisteus, né? E a Bíblia diz que ele desce para a cidade de Gate. E quando ele chega lá na cidade de Gate, parece que deu uma amnésia nele, né? Quando ele teve essa ideia de ir para Gate, porque ele se esqueceu que a cidade de Gate era a cidade do filisteu que ele havia matado, Golias. Então, imagina, se tinha um lugar que ele era popular, era em Gate. Se tinha um lugar que ele era famoso, era lá. E foi exatamente para esse lugar que ele foi se esconder. Agora, é engraçado que quando ele bota os pés na cidade, ele é reconhecido. Ele é reconhecido e os homens que o reconheceram foram até no rei Aquis e diz, olha, Davi está aqui na sua cidade. E o rei, então, manda, então prende ele e traga aqui. E a Bíblia diz que eles prenderam Davi e leva ele até o rei Aquis. E Davi sabia fatalmente que ele seria morto ali naquela hora. Ele sabia, não tinha chance, não tinha saída para ele, não tinha outra alternativa. A alternativa dele, a saída dele era a morte. Ele sabia que não tinha escape. Mas interessante que quando ele está sendo levado para o rei Aquis, ele começa a clamar ao Senhor. E por isso que
ele fala aqui, inclusive nesse texto aqui, dizendo, olha, busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. E aí no versículo 6, ele ainda diz assim, ó, clamou esse pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Ele estava sendo levado para ser entregue na mão do rei Aquis. Na hora que chegasse lá, o rei Aquis ia pegar e matar. Não tinha outra alternativa. Era uma questão de honra para aquele rei, o rei Aquis. Porque ele queria prender e matar o homem que tinha matado o seu principal soldado, guerreiro, né, nas batalhas. E aí, quando Davi está indo em direção ao rei Aquis, ele clama a Deus. E aqui a Bíblia não nos dá a ideia de como que foi esse clamor, mas eu tenho certeza que esse clamor foi até assim, no espírito, né? Porque ele não tinha como falar alto, ele não tinha como gritar, ele não tinha como berrar diante de Deus, para Deus dar um livramento, mas eu acho que na sua mente ali, ele buscou ao Senhor. E a Bíblia aqui diz que o Senhor o ouviu. Agora, como é que foi que Deus o ouvia, Aninha? Deus deu para ele uma estratégia. Enquanto ele estava indo, ele teve a ideia de se fingir de doido. Ele se finge de doido. E você que é leitor da Bíblia, todos que estão aqui hoje, que são leitores da Bíblia, sabe muito bem que ele se finge de doido e quando ele entra na presença do rei, quando o rei olha para aquele jovem rapaz e vê que ele estava não só escumando a boca, porque Davi fez aquilo com tanta perfeição, né? Davi foi tão artista, foi tão ator, né? Que eu acho que ele ganhava de qualquer ator hollywoodiano, dado a tamanha encenação que ele criou. Ele fez com tanta maestria, com tanta ousadia, que a Bíblia diz que ele escumava os cantos da boca. E para falar que não foi só isso, além de escumar o canto da boca, a Bíblia diz que ele unhava as paredes, os umbrais das portas, né, fingindo-se de doido. Quando o rei Aquis bateu o olho nele, Aninha, você não vai acreditar. Quando o rei Aquis bateu o olho nele, falou assim, gente, nós já não temos doido suficiente aqui, você precisa trazer mais um louco para cá. E aí, dá-nos a ideia de que aquele rei Aquis, ele paga geral para aqueles soldados que prenderam aquele louco, varrido, e levou até a presença dele, dizendo que era Davi. Ele falou, mas não pode, não tem como esse homem ser Davi. E pagou geral e mandou soltar Davi. E Davi é solto, Aninha. E quando ele é solto, é exatamente quando ele sai da presença do rei Aquis, quando ele sai da presença dos soldados, eu fico imaginando ali naquelas campinas, ali naquela região desértica, né, ali, ele senta em algum lugar, em alguma campina, sei lá, ele senta e escreve exatamente o Salmo 34. Uau. Ele escreve o Salmo 34, e eu não sei se você já parou para pensar, mas todo mundo que ele recebe um grande livramento de Deus, alguém que experimenta milagres do eterno, que recebe algo extraordinário de Deus, responda para mim, Aninha, enquanto eu bebo água, que eu sei que você vai ter condição de responder para mim. Qual que é a primeira coisa que essa pessoa faz? Ó, princípio, a gente tem que ter grato ao Senhor por tudo que Ele tem nos concedido. Mas muitos, né, como a história dos 10 leprosos, apenas um voltou e os outros foram embora, não foram ingratos. Então, assim, a minha percepção é gratidão ao Senhor. Sempre. Exatamente. A presença dele já nos basta, né, pastor? Exatamente. E foi isso que Davi fez. Então, ele começa o Salmo 34 louvando a Deus pelo livramento. Sendo gratos a Deus pelo livramento que Deus havia dado. Só para você ter uma ideia, olha o versículo 1 do Salmo 34, ele diz assim, olha, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Só alguém, Aninha, só alguém que recebe algo de Deus e reconhece isso, pode adorá-lo, pode agradecê-lo, pode louvar a Deus de uma forma extraordinária, como Davi fez aqui. Né? Davi ele diz assim, olha, a minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão. É muito lindo isso aqui. Davi, ele começa a dar testemunho daquilo que Deus fez. Tanto que ele pega, e no versículo 3, ele começa a falar disso que aconteceu. Ele diz assim, olha,
engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, porque eu busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Uau! É lindo demais. Quando nós temos a convicção de que nós estamos debaixo da potente e poderosa mão de Deus, nada embaraça os nossos caminhos. Nada tira a gente do caminho, sabe, da gratidão, porque a gente tem convicção. Porque se a gente olhar para a gente, humanamente, é impossível a gente dar conta de sobreviver num mundo tão difícil como nós estamos vivendo, não é verdade? Olha, nós estamos enfrentando agora um momento de pandemia. Nós estamos enfrentando uma pandemia. E eu lembro que eu já fiz uma live aqui, e eu dei uma palavra, e eu lembro que no começo dessa live, aliás, no começo da pandemia, quando eu falei na live, eu disse que talvez esse momento em que nós estamos vivendo agora, de pandemia, é um momento para a gente experimentar o extraordinário de Deus. E é exatamente, Aninha, e é exatamente isso que nós estamos vendo acontecer. O extraordinário de Deus. Vendo Deus estender suas mãos de uma forma especial sobre o seu povo e protegendo de uma forma muito extraordinária, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, quando a gente olha para isso aqui, que a gente entende que aquilo que Davi queria nos ensinar aqui, porque ele fala para a gente assim, olha, clamou esse pobre e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Ele está querendo que eu e você conheça cada vez mais esse Deus que ele servia. Tanto que ele começa a explanar tudo aquilo que aconteceu de uma forma muito clara. Ele diz no versículo 7, olha, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos aqueles que o temem e ele o livra. Então, quando você tem a convicção de que se você clamar para esse Deus, né, quando clama para um Deus que você teme, ele te livra, você tem que descansar a cabeça. Você tem que botar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, porque esse Deus faz você repousar seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Aninha, o mais bonito de tudo é o versículo 8. É o versículo 8. O versículo chave desse capítulo 34 é o versículo 8, quando o salmista diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Eu fiquei lendo esse texto aqui e fiquei imaginando como é que... por que Davi, tão resiliente como era, por que ele escreveu usando essa frase, esse termo, dizendo assim, provai e vede que o Senhor é bom. Aqui, o entendimento que me veio é que essa expressão foi um grito da alma de Davi para que essa expressão chegasse até a mim e a você. Entendeu? Era como se Davi estivesse gritando alto e em bom som, dizendo, ei, provai e vede que o Senhor é bom. Você sabe por quê, Aninha? Que Davi, ele nos dá a ideia, ou ele nos dá a direção para a gente provar esse Deus que nós servirmos, porque ele sabia, Davi tinha convicção, mas a convicção mesmo, que se a gente provasse Deus, se eu provasse Deus, se você provasse Deus, e se essas pessoas que estão ligadinhas aqui agora, nesse momento, provasse Deus, só tinha uma coisa que ia acontecer. A gente ia aprová-lo, porque não tem como a gente fazer prova de Deus e ele ser reprovado, louvado seja o nome do Senhor. Então, é por isso que Davi, ele grita, a expressão dele é como se fosse um grito da alma, dizendo para mim e para você, provai e vê, experimenta que você vai ver como esse Deus é bom, porque ele tinha acabado de falar, ele tinha falado tudo aquilo que tinha acontecido, e parece que ele ainda ficou com medo de que as pessoas não tivessem entendido. Aí ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. E bem-aventurado o homem que nele confia, louvado seja o nome do Senhor. A expressão bem-aventurado, você sabe muito bem, que diz que é feliz o homem que nele confia, louvado seja o nome do Senhor. Aninha, eu sei que o nosso tempo não é grande, mas eu quero trazer aqui 3 lições, coisas que eu aprendo aqui nesse texto de Davi,
três coisas que eu aprendo aqui, seis aqui, com relação à questão daquilo que Davi está querendo que a gente entenda aqui. Quando ele grita alto e em bom som para a gente entender. Ele está dizendo assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe por que ele estava fazendo isso? Porque ele sabe que a hora que eu e você fizéssemos prova de Deus, aí a gente ia descobrir que esse Deus cuida da gente. Esse Deus cuida Uau. de mim e esse Deus cuida de você. E por que eu estou dizendo isso, Aninha? Por que eu estou dizendo isso? É porque a gente tem uma falsa impressão, muitas vezes, dependendo da situação que nós estamos enfrentando, é que Deus não está cuidando. É que Deus ele não está com as suas mãos poderosas dirigindo tudo. A gente perde a convicção, a noção de que esse Deus nunca perde o controle de nada. Eu posso perder o controle, você pode perder o controle, mas Deus não perde, não. Deus, como diz o Hernani Dias Lopes, Deus está rigorosamente com o controle de tudo nas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. E aí basta a gente olhar para a história. Olha só, lembra da história de José? Você sabe por que a gente tem essa impressão de que Deus não está cuidando das coisas? É porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente só olha, Aninha, acredite se você quiser ou não, só para o aqui e para o agora. O aqui e o agora. A gente esquece de olhar o ontem, o hoje e visualizar o amanhã. A gente esquece. Então, por isso que eu quero chamar a sua atenção aqui, dos ouvintes que estão ligados com a gente, para a gente olhar para a vida de José do Egito. Se a gente olhar para a vida do José no começo da vida, você ia pensar, não, gente, tragédia pura. Só tragédia. Se você olhar para o percurso da vida que ele foi construindo, né, você vai olhar e falar, não, gente, é tragédia. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Por quê? Porque ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi injustiçado pelo seu patrão. E ele foi esquecido pelos seus colegas de calabouço. Aninha, só que o Deus que ele servia jamais o esqueceu. E mesmo ele estando lá no calabouço, Deus retira ele de lá e leva ele para o palácio e ele se torna nada mais, nada menos do que o segundo homem mais importante do Egito. O segundo homem mais importante. Então, quando a gente olha no contexto geral da vida de José, que você vê começo, meio e fim, você vai descobrir que Deus controla tudo de verdade. Deus tinha tudo rigorosamente sob controle. Agora, só que a gente não. A gente esquece de ver, de olhar para aquilo que Deus já fez para a gente. Por isso é que o profeta Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias, ele diz assim, olha, eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que me dá esperança. Porque quando a gente está passando por lutas, por dificuldades, por problemas, a gente tem a tendência de focar no problema e desfoca de Deus, né? E a gente esquece que você chegou até aqui só porque Deus estava controlando tudo. Deus estava no comando de tudo. E se hoje você está passando por alguma dificuldade ou por alguma adversidade, não quer dizer que Deus não está controlando. Não quer dizer que Deus não está no controle. Mas é que Deus está nos testando ou nos deixando a provação vir para testar a nossa fidelidade a Deus, né? Então, quando nós olhamos para o contexto geral da história de José, a gente vê isso que eu estou tentando materializar para vocês aqui. Porque quando a gente olha para a nossa vida, nós olhamos só para o aqui e agora. Nós esquecemos que ontem Deus foi muito fiel. E se hoje a gente está passando por alguma dificuldade, essa dificuldade ela tem data para começar e data para terminar. E muitas vezes a gente se esquece disso. Nós nos esquecemos que as provas, as dificuldades, ela tem hora para começar e tem hora para acabar. Porque Deus já decretou o fim dela. Ela começou, mas Deus já decretou o fim dela. Agora, o final dela, a brevidade do tempo vai depender de mim e de você. Porque quanto mais a gente passar de forma tranquila e consciente,
mais rápido a gente sai da prova, não é verdade? Lá em Isaías 49, versículo 15, tem um versículo que diz assim: porventura pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta? Ele faz uma pergunta. E é interessante que o próprio profeta, ele diz assim, pode, mas se ela se esquecer, o Senhor não se esquece dele. Então, Deus jamais vai esquecer da gente. Porque, humanamente falando, quando você olha para a questão de uma mãe esquecer de um filho, isso é impossível, humanamente falando. Humanamente falando é impossível, mas o profeta falou, não pode. Mas mesmo se ela se esquecer, Deus não se esquece dele jamais. E é o que acontece com a gente. Deus jamais se esquece da gente. Deus jamais se esquece da gente. Pode entregar. Deus jamais se esquece da gente. Então, Aninha, quando Davi ele grita alto e bom som para mim e para você ouvir, ele queria que a gente entendesse isso. Que esse Deus, ele cuida da gente. E se a gente fizer prova, se a gente fizer uma retrospectiva, como diz o Augusto Cury, né? Faça uma retrospectiva, olhe no retrovisor da sua existência, que você vai perceber claramente no cuidado de Deus com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi também, ele diz assim, olha, provai e vede que o Senhor é bom, porque ele queria que você provasse. Porque no momento em que você provasse, você ia descobrir que esse Deus, ele não só cuida da gente, ele provê as coisas para a gente. Ele provê o pão nosso de cada dia, Aninha. Ele provê pão para nossa casa. Ele provê pão para nossa mesa. Porque não está faltando pão, Aninha, tá? Está faltando pão para você, Aninha? Não! Está faltando. E eu tenho certeza, nós estamos aí com 14 pessoas agora. Os comentários estão abertos aí. Os comentários estão abertos, você pode falar aí para mim se você quiser. Tem faltado pão na sua mesa, mesmo no meio da pandemia? Tem faltado? Não tem. Aninha, não está faltando pão. Você acredita que eu fui no médico esses dias, Aninha? E o médico teve a coragem de dizer para mim, olha, você precisa emagrecer 8 quilos. Imagina, eu que estava me achando completamente esbelto. Olha aí, tem gente falando não. Ó, doutora Elizabeth Pimentel. Rapidinho, pastor. Beijo, doutora. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Que maravilha. Não, pelo contrário, tá sobrando, gente. Olha aí, a Márcia também está dizendo não está faltando. A Thaís está dizendo não. A Jaiane também está falando não. E todo mundo está falando não está faltando. Eu sei que não está faltando. Eu estou perguntando isso só de prova para você. Porque se olha, só para você ter uma ideia, eu fui no médico esses dias, eu estou te falando, Aninha. Eu fui no médico, o médico falou, você precisa emagrecer 8 quilos. Eu falei, doutor, para com isso, eu já tive 8 quilos a menos, só tinha nariz. Meu Deus. O senhor é porque não sabe o que era eu com 8 quilos a menos. Oh, glória. Mas, Aninha, eu sei. Olha, eu não preciso perguntar se está faltando alguma coisa na sua casa, porque eu sei também, você está aí bem rosadinha, isso quer dizer que você está comendo até acima do que precisa. Eu também vou precisar emagrecer. Tá todo mundo, eu estou vendo aí, a Simone, eu sei que a Simone, a Jaiane, a Jairene, o Gustavo, está todo mundo acima do peso. Se você for lá na balança, você vai ver que você está com sobrepeso. Por quê? Porque Deus tem colocado produto na sua mesa. Aleluia. A gente, Aninha, a gente aprende, a gente acostuma com aquilo que Deus está dando para a gente. A gente acostuma trabalhando todo dia. Você trabalha, né, para garantir o seu pão ali e tudo, mas você se esquece que Deus é que está te dando saúde e condição para você fazer isso. Aí você trabalha, levanta todo dia para trabalhar, para buscar o seu ganha-pão e tudo, mas a gente não pode desvincular isso de Deus. É Deus que põe. Porque se Deus cortar simplesmente um pouco do seu oxigênio, já era. Deixa ele cortar 5 minutos do seu oxigênio, acabou. Você já está no passado.
mas Deus está garantindo, Deus está te dando força, Deus está te dando sabedoria, Deus está te dando capacidade para você trabalhar e ganhar o seu dinheiro, para você colocar o seu pão na mesa. E se você não estiver dando conta de trabalhar, de repente você está desempregado, você está passando por dificuldade, eu tenho certeza que Deus tem feito chegar cestas básicas aí para você. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque na nossa igreja nós já fizemos aqui durante essa quarentena, né, esse isolamento, nós já fizemos várias campanhas de cestas básicas, Aninha, e nós já distribuímos mais de 3.000 cestas básicas na nossa igreja para os menos favorecidos. Mais de 3.000 cestas básicas. Então, quer dizer, o pão está chegando lá. E eu lembro muito bem, eu vou contar uma experiência aqui, já quase para encerrar, eu vou contar uma experiência aqui que eu li na internet, você depois vai olhar com calma. Não saia da live agora para procurar, não, porque eu sei que você vai fazer isso depois. Eu estava lendo uma história sobre uma cidade no sul da Austrália chamada Lajamanu. Você conhece essa cidade, Aninha? Não, não. Você nunca viu falar nessa cidade chamada Lajamanu? Não. Vou aprender agora com o senhor. Então, você anota aí, porque depois você vai pesquisar. Ela está... Eu não me lembro agora se é no sul ou se é no... Repita aí, pastor. Repete, por favor. Lajamanu. No norte da Austrália. Norte. Eu falei sul no começo, mas ela está no norte da Austrália. Eu estava lendo a internet e achei a história dessa cidade. E comecei a ler, porque aquilo me chamou a atenção. Eu comecei a ler porque estava contando uma história impressionante que, na hora que eu li, eu não acreditei naquilo que eu estava lendo. Lá contava a história nessa cidade de Lajamanu, que é uma cidade que ela não tem o hábito de chover. Não chovia nessa cidade. Imagina uma cidade que passa anos sem chover. E você que conhece Israel, o Egito, Jordânia, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Porque agora, o ano passado eu estive lá no Egito e eu lembro que eu perguntei o guia, né? Eu falei, guia, ele chamava... agora me falhou aqui. Eu perguntei para ele, tem quantos anos que não chove no Cairo? Ele é um senhor de uns 70 anos, mais ou menos. Ele falou assim, olha, tem 35 anos que não chove no Cairo, no Egito. Então, às vezes, quando eu vou falar aqui de Lajamanu, que não chove, aí, ó, tem alguém que está falando aí, ó, Lajamanu é uma pequena cidade no território do norte da Austrália. Que maravilha. Sim, a contribuição do Maranhão, olha, Raquel White. Ó, tá vendo? Que maravilha. Então, essa cidade, Aninha, começou a chover nessa cidade. Choveu um dia, não parou. Choveu uma noite, não parou. 2 dias, não parou. 2 noites, não parou. 3 dias, não parou. 3 noites, não parou. E aí, imagina você, a pessoa acabou de falar aí, uma cidadezinha ao norte da Austrália. Essa cidadezinha, por causa da chuva, com certeza deve ter ficado ilhada, deve ter acontecido dificuldades de as pessoas se locomoverem, chegarem alimentos naquela cidade por conta disso. Então, imagina você. Aí as pessoas estavam lá trancadas dentro da casa, trancadas dentro dos lugares, quando, de repente, um barulho forte nos telhados da casa. Puf, 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 puf. As pessoas, assustadas com aquele barulho, foram abrir janela, abriram porta para ver o que estava acontecendo. E você não vai acreditar, como eu também não acreditei naquilo que eu estava lendo. E se eu não acreditei no que eu estava lendo, imagina se vocês vão acreditar no que eu vou falar agora. Mas você está preparada, Aninha? Você está preparada? Ai, meu Deus, manda aí, pastor! Estava chovendo peixes. Acredite se você quiser. Uau. Chovendo peixe na cidadezinha de Lajamanu, no norte da Austrália. E as pessoas ficaram tão impressionadas com aquilo, porque chovia peixe de tudo quanto é tamanho, de todos os jeitos, e caía peixe vivo, caía peixe morto, caía peixe destroncado por causa do tamanho da pancada, do lugar que caía, né? Então, e aí, eles chamaram, naquela ocorrência, eles chamaram os meteorologistas, os cientistas meteorológicos, para analisar aquela situação, por que estava acontecendo aquilo. E você não vai acreditar no que os cientistas chegaram à conclusão
de que houve um fenômeno atmosférico no mar ali da região da Austrália, e houve um fenômeno atmosférico, um tufão no mar, sugou os peixes, e os peixes foram para a atmosfera, e naquela atmosfera, você não vai acreditar agora, os peixes, em vez de nadar, começaram a voar na atmosfera. Você acredita nisso? Parece piada. Aí os peixes começaram a voar na atmosfera. Só que quando chegou em cima da cidade de Lajamanu, perderam a altitude e a gravidade e começaram a cair. Quando eu li essa história, Aninha, eu verdadeiramente, vou dizer para você, eu não acreditei. Aí eu peguei, continuei na internet e fui lá no Google, continuei no Google e fui lá e digitei: choveu peixe em mais algum lugar no planeta Terra? Aninha, pelo amor de Deus, eu sei que você não sabe disso, mas você vai descobrir agora. Choveu peixe numa cidadezinha aqui em Paracatu, Minas Gerais, próximo da minha cidade. Na cidade de Paracatu, em Minas Gerais, próximo aqui da divisa. E se você entrar lá, colocar choveu peixe em Paracatu, choveu peixe em Lajamanu, você vai ver, tem vídeo, tem foto, tem tudo contando a história. E lá em Paracatu, começou a chover peixe. E eu sei que você que está aí agora eu sei que você não está acreditando nisso, que você vai falar assim: pastor, lá em Lajamanu, na Austrália, tem mar, e na cidadezinha de Lajamanu é perto do mar, então é fácil ter tufão, e o tufão pegar e arrastar os peixes. Agora, mas em Paracatu não tem mar. Mas quando choveu peixe, eles fizeram a mesma coisa, chamaram os meteorologistas e eles trouxeram ali e começaram a fazer um estudo e chegaram à incrível conclusão que chegou o povo de Lajamanu, na Austrália. Chegou à conclusão de que houve um fenômeno atmosférico, houve um redemoinho, olha só, e esse redemoinho foi lá nas represas da periferia do município e arrastou as piabinhas, os peixes, os lambaris, os piau e tudo quanto é peixe que tinha, que era outro tipo de peixe, arrastou e levou para a atmosfera. Agora, eu sei que você pensava, Aninha, você pensava que era só peixes internacionais que voavam, não é verdade? Só que os peixes brasileiros voam também. Eles começaram a voar na atmosfera. E aí perderam altitude em cima da cidade de Lajamanu e começaram a cair na periferia. Lá está escrito: caíram na periferia da cidade de Paracatu, Minas Gerais. Quando eu vi aquela história dizendo que houve um fenômeno atmosférico, Deus me fez entender que houve fenômeno atmosférico coisa nenhuma. Não foi fenômeno atmosférico. Sabe o que aconteceu? E agora, para falar isso, é claro que Deus fez eu entender isso. E para falar isso, eu quero ser pessimista. Para falar, para você não achar que eu estou viajando demais. E para ser pessimista, eu vou dizer para você o seguinte: talvez, olha só o que eu vou dizer, talvez uma família só lá em Lajamanu e talvez uma família só em Paracatu estava precisando de peixe, de pão na mesa. E Deus fez todo esse reboliço, fez todo esse fenômeno atmosférico que os cientistas falaram para levar pão para a mesa de uma só família que estava precisando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Aninha, esse Deus que eu sirvo, esse Deus que você serve, é um Deus que faz chover peixe na sua casa, faz chover pão na sua casa. Porque esse Deus é um Deus que não deixa faltar nada na nossa casa, na casa de ninguém, como eu já perguntei, ele está dizendo, as pessoas estão dizendo, na minha não falta, não faltou, não faltou, não faltou. Esse Deus, ele não deixa faltar. Então, foi por isso que Davi gritou bem alto, dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Porque ele sabia que se a gente provasse Deus, a gente ia descobrir que esse Deus, ele cuida. E que esse Deus, ele provê. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho mais 5 minutos, Aninha?
Claro, pastor, tá demais esse maná, ô glória! Eu disse, gente, que hoje teria maná quentinho, fresquinho do céu. Aproveite aí, depois, se alimente. Então eu vou dizer para você que a terceira coisa que Davi queria que eu e você soubéssemos, que além de cuidar, que além de prover, esse Deus também, ele protege a gente, louvado seja. Ele protege eu e você. Você que está aqui nessa live, você tem sido protegida por Deus. Eu estava lendo um livro há um tempo atrás do Max Lucado. E o escritor Max Lucado, ele dizia assim, olha, nós vamos nos surpreender quando nós chegarmos lá no céu e descobrirmos todas as vezes que Deus nos livrou de algo e a gente nem ficou sabendo. Aninha, nós temos a impressão, aliás, nós temos a impressão não, nós temos a facilidade de louvar a Deus, agradecer a Deus por algum livramento que a gente está recebendo de Deus, mas que a gente está vendo, é ou não é verdade? É verdade. Mas a gente não tem, sabe, aquela facilidade de agradecer a Deus por algo que Deus está fazendo todo dia, porque se você acordou hoje de manhã e chegou até agora, eu tenho certeza que Deus já protegeu você várias vezes hoje, várias vezes. Várias vezes. Quando a gente bota o nosso pé para fora da nossa casa, Deus, eu fico imaginando a cena. Deus, assim, ele começa a dar ordem para os seus anjos e os anjos começam a andar de um lado e para o outro, atrás da gente, livrando a gente de uma coisa e de outra. Você já viu aquele desenho que vai limpando na sua frente, assim, ó? Você está andando e alguém está limpando para você não machucar, para você se cuidar, ficar bem, porque Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está cuidando da gente em todos os sentidos. É algo extraordinário aquilo que Deus faz. Sabe, quando nós temos essa convicção, Aninha, sabe, é algo assim extraordinário. Eu lembro que eu tinha, vou falar bem rápido aqui, eu lembro que eu tinha uma casa e eu sempre trazia pregadores para pregar na nossa igreja e ficava hospedado na nossa casa. E eu lembro que eu trouxe um pregador que era daqueles que Deus revelava tudo para ele. Só para você ter uma ideia, ele revelava o número da sua identidade, do seu CPF, para você acreditar que era Deus que estava falando. E ele hospedado na minha casa, e normalmente você sabe que se você hospedar um profeta desse, raramente na igreja ele vai revelar alguma coisa sua, porque as pessoas vão falar, ele está lá hospedado na casa dele, se ele revelar é marmelada, né? Isso aí é conto da carochinha. Mas eu, naquele dia, Aninha, eu peguei e falei para ele, aliás, falei para Deus, falei, Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo lá na igreja hoje. E se tinha uma coisa que Deus sempre falava comigo, aonde eu chegava, ou fala comigo, aliás, ele não só falava, ele fala comigo, é que Deus, aonde eu chego, assim, às vezes ele usa uma pessoa e fala, Deus está mandando dizer para você que está te dando livramento. Ele está livrando você de homens malignos. Ele está livrando você de sequestro. Ele está livrando você de assalto. Está livrando você disso, está livrando você daquilo. E aí, eu falava, gente, mas que tanto disso? Então, eu não estou podendo nem virar para o lado, que alguém está me olhando, querendo me assaltar, querendo me roubar, querendo me sequestrar. Parece que eu não acreditava naquilo, sabe, Aninha? Mas eu guardava aqui no coração. E aí, naquele dia, eu lembro que eu falei para Deus, falei, Senhor, se esse pastor for usado igual ele é usado mesmo, eu quero que o Senhor fala comigo lá na igreja. Ele foi para a igreja, pregou, revelou todo mundo que estava na igreja, que podia revelar. E ele estava lá no meio da igreja, ele andava no meio da igreja, revelando as pessoas, e eu lá no púlpito. E eu lembro que já estava terminando o momento da mensagem dele, das revelações lá. E eu pensei, tá vendo? Deus não vai falar comigo nada, já está terminando já a mensagem. E já revelou todo mundo, e Deus não vai falar comigo. Aninha, quando ele virou para voltar para o púlpito, irmãos, agora encerrou, amanhã a gente tem mais e tal. Quando ele virou, que ele olhou para mim, ele já apontou o dedo na minha direção e falou assim, pastor Itamar, Deus me deu uma revelação com o senhor aqui agora, e ele me mostrou que um ladrão entra no seu quintal já entrou várias vezes para te roubar. Ele pula o quintal da sua casa para te roubar, para roubar a sua casa, para sequestrar alguma coisa, e foi falando. Só que todas as vezes que ele pula dentro da sua casa, ele olha pela janela para fazer o mal, ou para tentar entrar para dentro da sua casa, ele vê um ser todo uniformizado de uma roupa do exército, cheio de patentes e com uma arma muito poderosa na mão.
E todas as vezes que ele faz isso, ele fala, gente, mas não tem como fazer isso com esse homem, porque ele parece que tem muito dinheiro, ele paga um guarda para ficar a noite toda vigiando a casa dele. E aí ele pula de volta e vai embora. E ele nunca entrou lá e roubou nada de você, porque Deus deu livramento. Ô, Aninha, quando ele falou aquilo, eu falei, gente, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Eu não falei isso para ninguém, foi só eu e Deus. Mas sabe o que é aquele negócio assim de crente? E eu fiquei pensando, não, gente, o cara estava lá na minha casa, sabe que a minha casa, eu moro num lugar e tem um muro, minha casa toda na vidraça, e que é fácil o cara entrar e pular. Eu fiquei imaginando o cara imaginando aquilo, né? Aninha, eu morei dentro da casa durante 10 anos, ninguém nunca entrou na minha casa para roubar. E só para provar para você como que esse Deus é, eu mudei da casa e vim para um condomínio fechado onde eu moro até hoje. Estou num condomínio fechado, que hoje eu posso deixar as portas abertas, que não tem mais aquele perigo. Mas eu moro numa casa e a pessoa que me alugou a casa depois que eu fiquei, morou exatamente a mesma quantidade de tempo que eu morei na casa. 10 anos, Aninha. Ladrão entrou lá e roubou ele 22 vezes. Meu Deus! 22 vezes. E todas as vezes que o ladrão entrava lá e roubava, que ele ligava, olha, o ladrão entrou aqui de novo e me levou a geladeira. O ladrão entrou aqui e me levou a televisão. E isso e aquilo, e papapá. Era como se Deus estivesse virando para mim e falando assim, tá vendo? O tanto de livramento que eu te dei lá naquele lugar. E aí, Aninha, eu pude ter a conclusão que esse Deus, quando nós fazemos prova dele, a gente aprova ele, porque se Deus ele cuida, ele provê e ele protege. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você por esse momento aqui dessa palavra. Que Deus abençoe a cada um que está aqui. Eu acho que já está terminando meu tempo, né? Pastor, o senhor volta outro dia? Volto, sim. Sim, meu pastor. Gente, uau! Gente, eu tô aqui, assim, maravilhada com o nosso Deus. Se você tá aí, dá aí um glória, ô glória, coloque aí nos comentários. Glória a Deus, yes! Esse é o nosso Deus. Deus grandão. Olha o João já colocando glória a Deus, a Geise também. Aleluia! É isso aí, gente. Esse é o nosso Deus, o Deus gadolo, o Deus grandão. Oh, glória, aleluia! Pastor, tem que remarcar para o senhor uma outra live, pastor, por favorzinho. Vai ser a parte 2. A hora que você quiser, meu nome é pronto. Oh, meu Deus, oh, glória, oh, glória. Mas enquanto... Você vai deixar a live salva no IGTV? Sim, vai ficar salva aqui. Eu vou colocar também, já terminando a live, vou colocar no nosso canal lá no YouTube, Tianinha Oliveira. Tá? Vai ficar lá, mais pessoas sejam edificadas, mais pessoas sejam abençoadas. Lá no canal, anote aí, canal Tianinha Oliveira. E a partir da semana que vem, todas as nossas lives serão transmitidas diretamente no YouTube. Então, você não pode ficar de fora. Entre lá, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Enquanto nosso pastor está tomando uma aguinha, a gente vai correr aqui com os nossos recadinhos. Amanhã daremos continuidade, fechando muito bem a semana, com a participação da missionária Raquel White, ela que é coordenadora da parte da Sinju, Secretaria Infanto-Juvenil do Maranhão. Ela vai estar conosco, falando sobre projetos pedagógicos para o Ministério Infantil em tempos de quarentena. Então, pais, professores, líderes de crianças, não fique de fora. Amanhã, às 16 horas, temos um encontro marcado aqui no Instagram. Na segunda-feira, nova semana, lá no canal, no YouTube, Tianinha Oliveira, já começando muito bem, recebendo pastor Fábio Malafaia e Daniele Malafaia, falando sobre família e propósitos em tempos adversos. Na terça-feira, eita, que é no manto puro. Teve gente que falou assim, o manto aí. Na terça-feira, continua o manto puro. Pastora Amanda de Campos, ela que é da Vigília Celebrai, vai estar aqui falando sobre o poder do louvor que rompe barreiras. E você vai vir para cá dando glória a Deus comigo. Na quarta, participação da tia Carlinha, de Brasília, com o tema Como Ter Filhos Incríveis em Tempos Difíceis. Na quinta-feira, estaremos recebendo ele, o querido tio Uli, apresentador da Rede Super, lá do Diante do Trono, vai estar falando sobre
sobre Viajando no Mundo das Histórias com Tio Uli e os Bonecos. Vem para cá você também. Na sexta, participação do meu querido pastor Samir Saab, da Adebras São Paulo, falando do tema Extraindo Forças das Fraquezas. Meu Deus! No sábado, teremos a participação internacional do nosso presidente, né, da Convenção Madureira ali na Geórgia e vice-presidente em Orlando, pastor Sérgio Almeida. Ele que está lá no USA, nos Estados Unidos, vai falar como pastorear famílias em tempos difíceis. E no domingo, outra participação internacional, direto de Moçambique, pastor Calênio Fernandes, falando África, um chamado para os pequenos. Gente, uma semana recheada de coisas boas para a edificação das nossas vidas. Já estamos terminando, meu Deus do céu, que a hora passa muito rápido, pastor. Quero te agradecer, pastor, meu amigo, meu querido, o senhor, a sua esposa, a sua família, tem um lugar no meu coração e eu vou brincar, amém. Nem pago aluguel, hein? Amém. Vamos fazer uma foto para postar? Vamos! Então, vamos fazer. Aí! Aí, o senhor me manda, por favor. Gente, eu quero agradecer. Eu vou postar Sim. aí no Story. E, ô glória, aleluia! Obrigada, pastor, mais uma vez, toda Arabarra Véia, muito obrigado, meu amigo querido, quero te agradecer pelo carinho, a honra que o senhor nos deu da sua participação, e foi, que participação, né, gente? Hoje foi mocotona veia, gente, ô glória! Deus seja louvado por sua vida, meu pastor, que não lhe falte o óleo da unção, não lhe falte a presença de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, seja contigo hoje, sempre, que sua tenda ministerial a cada dia seja alargada e que todos vejam e saibam que o Santo de Israel é o teu Deus que te chamou para esse tempo, para essa geração. Deus continue abençoando. Pastor, o senhor faz uma oração para a gente terminar? E, por favor, tem um pedido de oração aqui da Adriana. Ela mora lá em Orlando, passou por uma cirurgia, está pedindo oração. E também estamos em campanha pelo menino João, do Maranhão, e também pelo Gabriel de Paula, que está internado aqui no Rio de Janeiro. Então, Adriana de Orlando, João do Maranhão e Gabriel de Paula do Rio de Janeiro. Por favor, pastor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós entramos à tua presença mais uma vez para te exaltar. Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas aqui como gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Deus, porque nós não temos nada para oferecer ao Senhor, a não ser tributar ao Senhor honra e glória por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Pai Santo, nós queremos também pedir que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre cada pessoa aqui nessa live agora. Da Aninha, que está na frente desse projeto, desse trabalho, que o Senhor continue abençoando de uma forma extraordinária. Deus, nós queremos apresentar todas as pessoas que tiveram nessa live, que ainda estão aqui, e por todos aqueles que estão pedindo oração agora, porque eu sei que não são só essas 3 pessoas que foram citados os nomes aqui agora, mas que tem várias pessoas nos ouvindo que precisa, Senhor, da tua mão poderosa estendida sobre elas. Deus, e em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser, ó Pai Santo, o intercessor agora pela vida de cada um deles e pedir que as mãos do Senhor continue afagando, continue abençoando, continue prosperando cada um em nome de Jesus. Pai, é o nosso pedido, é a nossa oração. E nós queremos também que a tua palavra que foi ministrada hoje, que ela encontre guarida nos corações de uma forma especial. Pai Santo, eu te louvo por esses minutos, por esse tributo que prestamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória! Oh, glória! Deus abençoe a sua vida, meu pastor querido, meu amigo, sua família. Um beijo para toda a sua família, para a senhora, sua esposa. Um abraço lá no nosso bispo. E falar para o bispo, nós queremos mandar aqui o parabéns para o nosso bispo primaz, né, o doutor Manuel Ferreira, aniversário dele hoje. Bispo querido, a bispa Irene sempre está conosco aqui nas lives. Beijo para a nossa bispa, né? Deus continue abençoando a vida do nosso bispo primaz, e também aproveitar e mandar um abraço para o nosso bispo Abner Ferreira, que é o nosso diretor da editora Betel, e a bispa Marvi Ferreira, nossa querida diretora, que tem tanto apoiado esse trabalho aqui da Tianinha e Amigos na Quarentena. Deus seja louvado por sua vida, meu amigo, minha amiga que esteve conosco, e amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta com mais uma live aqui para a edificação das nossas vidas. Após a live, entre lá no nosso canal, se inscreva lá no YouTube, Tianinha Oliveira, e compartilhe
compartilhe com seus amigos para que mais vidas sejam edificadas e ministradas no Senhor. Deus abençoe. Estamos chegando ao fim, gente, 10 segundos. Pastor, um abraço. Deus abençoe. Bora, gente! Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante a cabeça, você escolhido do Senhor. Amém!